Queridos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, a gente vai dar continuidade à série de sermões que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte, né? E a gente tem dado a ênfase sobre o modo que, a partir desse Sermão do Monte, a gente pode perceber a nós mesmos, perceber o outro, perceber Deus. De tal forma que o modo como nós nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com Deus, seja aprimorado e seja orientado e seja alinhado ao proposto por Jesus. Então, vamos ler Mateus 6, 19, até o verso 24. Diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, pensar em acumular tesouro no céu é um negócio estranho, né? Então, assim, não dá para pensar na relação com Deus como a gente pensa em previdência privada, tesouro, né? Aplicação em tesouro direto. Não é isso, tá? Não é essa a ideia. É só... E aí, Jesus, nesse verso 19, ele começa a falar sobre a importância da coerência das nossas prioridades. E aí ele faz, como ele está falando, ele termina falando do dinheiro, ele faz uma comparação com o dinheiro, tá? Mas não pensemos sobre esse aspecto do dinheiro, modo de acumulação. Não é essa a ideia. É só a importância de você saber estabelecer com clareza as prioridades que você tem na vida. E isso não é simples, não, gente. Não é simples estabelecer as prioridades. Porque nós somos conclamados a muitas coisas na vida. Muitas. A Maria Carla, por exemplo, citou a importância da gente compartilhar as coisas na rede social. E é bom. Mais uma tarefa a ser chamada para nós. Aqui na igreja, você é chamado a algumas ações aqui na igreja. Na sua família, no seu ambiente de trabalho, de estudo. Você é chamado para um monte de questões que te demandam na vida. É fácil renunciar o que é ruim, o que é errado. Se você for chamado vamos vender seu apartamento e gastar todo comigo, vamos fazer isso? Você vai falar, não, de jeito nenhum. Isso daí é uma proposta muito ruim. É fácil rejeitar o ruim, mas tem muita coisa boa na vida para a gente acolher. Muita. Tem muita proposta boa que chega para você. E como você estabelece suas prioridades? E aí Jesus ele fala sobre isso, que é preciso ter alguns valores que orientam a sua vida, que orientam você, para que você, e aí na comparação que ele faz, ele está falando de dinheiro, que você acumule, não onde a perda é iminente. Não é essa a sensação? A gente ganha dinheiro e a perda é iminente, porque vai todo embora muito rapidamente, né?
E ele está falando assim, não, invistam naquilo que permanece e que tem relação com o reino de Deus. Invistam naquilo que tem duração eterna, e não naquilo que vai embora rapidamente. É disso que Jesus está falando. Estabeleçam as suas prioridades com coerência ao que vocês creem. O que não é simples. Não é simples. A gente vê a Antônia andando, passa rápido, né? A Antônia andando aqui, e a gente vai perguntar, o que é o melhor para a Antônia? É tanta coisa que pode ser bom para a Antônia, que a gente não, que a André e o Edu e toda a família não conseguem fazer. Mas o que é o prioritário a fazer? Aquilo que eu tenho que colocar como o primeiro, o segundo, o terceiro na ação para produzir o bem na vida da Antônia. Percebe como que não é simples? No ensino de Jesus, em tudo que ele ensina, ele estabelece 2 valores que devem orientar sempre todas as nossas elaborações da vida, nossos sonhos, projetos, valorização de si, valorização do outro. E ele fala 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, uma intenção concreta de envolver toda a sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Envolver toda a sua vida na consideração da presença de Deus, na presença de Deus como aquele que te orienta na vida. A gente discutiu isso na EBD, né? Que o desafio, né, desde lá do relato de Gênesis, não é o abandono de Deus, o pecado como abandono de Deus, mas como o abandono do senhorio de Deus. De que eu seja aquele que estabeleço os meus fundamentos. E como diz lá em Provérbios, o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. E aí, amar a Deus sobre todas as coisas é inserir Deus em todas as suas considerações, buscando que seja Deus a te orientar nos teus sonhos, principalmente nos sonhos. Porque é nisso que te orienta na vida. E esse desejo de produzir bem aos outros. Porque produzir bem a si, todos nós buscamos. Nessa intencionalidade de produzir o bem ao outro. E aí a gente começa a pensar em como fazer com que uma criança desenvolva não só a sua saúde, sua alegria, tudo isso é fundamental, mas também com essa consideração da importância do outro na vida. Em tempos contemporâneos, onde o outro é mero detalhe a satisfazer as minhas necessidades, a mensagem de Jesus é absolutamente fundamental. Eu estabelecer a vida levando em consideração a alegria e a dor do outro. Onde eu considero que eu não tenho uma vida só, eu tenho uma vida com. E como a gente viu até na oração do Pai Nosso, o Pai não é meu, é nosso. O pão é nosso, o pecado é nosso e o perdão é nosso. Ou seja, o outro como consideração fundamental da minha espiritualidade. Não existe espiritualidade que não tenha o outro como preocupação, como desejo de produção de bem do outro. Então perceba que em que na sua vida você está acumulando recursos? Em que você está colocando o seu coração, o seu sonho, o seu investimento, o que você quer da sua vida? Porque a ideia de acumular riquezas é isso. E aí Jesus nos orienta que seja essa compreensão da beleza da relação com Deus e com as pessoas. Em considerando os outros, como a gente já viu nos sermões anteriores, o outro não como objeto da minha satisfação, mas como sujeito pleno de dignidade, de respeito e de coisas boas, assim como eu, né?
E aí, a gente precisa, e precisa mesmo, não naquela coisa chata, obsessiva, será que estou sendo coerente, não sou, porque aí fica muito cansativa a vida. Mas a gente precisa ter momentos de reflexão para perceber se o que a gente está fazendo, o modo como a gente está vivendo, está marcando positivamente o meu familiar, com quem eu trabalho, filhos. Se o modo como eu estabeleço minhas prioridades são coerentes a esse projeto do reino de Deus, onde há uma produção de bem na vida de todos aqueles que participam na minha vida. Lembrando que a espiritualidade não é individual, ela é coletiva. Então, a minha vida é um mecanismo de produção de bem a quem em torno de mim se encontra. E aí, é refletir se a minha vida está espelhando isso. Ou melhor, se os meus valores, o que eu busco na vida, está fomentando isso. Entende? Não como uma renúncia de si, no sentido de não pensar nas suas condições, na sua limitação, no que está dentro do que lhe é possível. Mas é não ficar ensimesmado, ignorando o outro. Não acumulem tesouros, porque esses tesouros ensimesmados, eles acabam. E os tesouros que permanecem são aqueles que são construídos à luz desse olhar de Jesus, que leva Deus como centro orientador da minha vida e que tem o outro como preocupação, assim como eu tenho comigo. Porque se vocês forem avaliar a vida de vocês, o dinheiro, ele é muito importante, gente. Ficar duro, sem dinheiro, é muito ruim. A pobreza é muito ruim. Então, ganhar dinheiro é importante, trabalhar, tudo isso é importante. Agora, o que traz a satisfação na vida não é o dinheiro. São as relações que temos. É com quem podemos compartilhar a vida. Não é? É com quem? Aí, o livro de Provérbios cita isso algumas vezes. É melhor o pouco do lado de alguém importante que a gente ama do que o muito sozinho. É óbvio que ele não está falando, ele não está elogiando o ter pouco, ele está elogiando a presença. Porque é melhor ainda ter uma situação boa com gente boa. Né? Não é uma crítica ter uma situação boa. A questão é, você está estruturando a sua vida na construção de tal forma que surjam amigos, que as pessoas sejam beneficiadas ou abençoadas pela sua presença? Você está construindo a sua vida de tal forma que daqui a 10 anos você sinta satisfação pelo construído? E que nessa construção você tenha feito junto com pessoas que você possa compartilhar a vida na presença de Deus? Entende que é uma integração? Então, meus queridos, Jesus nos chama a avaliar a vida da gente, porque muitas coisas que a gente chama de tesouro, eles vão acabar logo ali. Chame de tesouro aquilo que vai durar. Entende? E aí ele fala o seguinte, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lembrando que coração no texto bíblico, diferentemente de nós, coração é o centro. É o centro. Hoje a gente fala coração com relação aos afetos. Isso seria os intestinos lá no texto bíblico.
Coração, no texto bíblico, significa mente, tá? É a mesma ideia de mente. É o seu centro nervoso, é o seu ponto central de avaliação. E aí ele está falando o seguinte, olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus está dando um mapa para a gente. Você quer saber o que de fato você prioriza na vida? Veja onde você percebe como tesouro na vida. Perceba o que você está valorizando. Eu sei que a agenda nem sempre ela segue o que a gente quer, porque a gente tem que trabalhar mais do que gostaria, via de regra. Então, a nossa agenda não revela tão bem isso. Mas os nossos sonhos revelam onde está a nossa mente, o que a gente mais prioriza na vida. Entende? É um mapa de percepção de quando você fala assim, minha prioridade é honrar a Deus. Ótimo. Onde estão seus sonhos? Aí você vai ver o que você está dizendo e o que de fato é, porque onde estiver o seu tesouro, é onde a sua mente está circulando. É um mapa, é um espelho para dizer a sua coerência. E vamos ser honestos. Quem é coerente nessa vida? É muito difícil ser coerente, muito difícil. Mas que a gente não fuja da honestidade de olhar para a gente. Aonde está o seu tesouro é onde você gravita, não é onde você diz. É onde estão os teus tesouros. Seus pensamentos e sonhos é onde você deposita suas prioridades. E aí no verso 22 e 23, Jesus fala algo absolutamente fundamental. Porque ele fala o seguinte, olha, os olhos são a lanterna da vida, né? A candeia, aquilo que ilumina. Se seus olhos forem bons, que coisa boa. Mas se forem ruins, terrível. Terrível. Então, se as suas prioridades, se aquilo que você devota na vida, que te orienta, os teus sonhos, expressos ou aqui, que você não assume tanto, mas aquilo que te orienta, se isso for bom, vai ser bom demais, porque você vai jogar os teus esforços em direção a isso que você está sonhando. Os teus esforços seguirão para cá. Você vai considerar uma vida bem-sucedida aquilo que se aproximar do que você sonha e do que você vive. E aí tem muita gente que se sente fracassado na vida com uma vida belíssima. Desnecessariamente. Por quê? Porque o que sonha está muito mais preocupado com esses acúmulos que acabam rapidamente do que com o acúmulo daquilo que permanece, que é durável. E aí fica sofrendo porque não está tendo os tesouros que perdem-se, enquanto está acumulando tesouros lindíssimos na vida. E apesar de estar acumulando tesouros lindíssimos, se sente frustrado. Por quê? Porque aquilo que ilumina a vida, que são os seus sonhos, suas prioridades, seus desejos centrais na vida, são ruins, são equivocados. Não é que sejam ruins de serem maus. São ruins porque não cabem na categoria da prioridade. Não é que sejam ruins. Então, por exemplo, gente, viajar é um negócio maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente viajava a cada 2 meses, assim, né? Porque viajar direto também deve ser cansativo. Mas, assim, 2 meses trabalhando, passa... eu nunca, né, a gente não viveu, não sabe como que é, mas vai lá. Aí, 2 meses de trabalho, 10 dias viajando, volta, 2 meses de trabalho, deve ser um negócio bom. Agora, quem é que vive isso? Né? Se o meu sonho for conhecer o mundo, viajar para o mundo todo, digamos, eu e você, ele vai ficar frustrado.
Aí eu estou dando exemplo absurdo. Você percebe que o que está me orientando é tão ruim que vai jogar minha vida num buraco, mesmo a minha vida sendo bonita? Porque o que ilumina a minha vida só me leva para a escuridão. E olha, eu estou falando de viajar é uma coisa boa. E a gente pode falar de outras coisas, de beleza, de saúde, de inteligência, de conquistas no trabalho, coisas boas, de família unida, de trajetórias de filhos. Se o que te ilumina for escuridão, a sua vida vai ficar no buraco sem solução. É isso que Jesus está falando. Se o que te ilumina, que é maravilhoso, fundamental, for ruim, não tem esperança. É por isso que toda hora eu e você, a gente tem que parar para pensar onde que eu estou acumulando meus tesouros. Porque onde está o meu tesouro é que está o meu coração. E se o meu tesouro, que eu estou buscando, for escuridão, a minha vida está perdida, porque quando é coerente, eu já não consigo fazer direito. Você falando assim, não, eu quero isso, e o que você quer é muito bom, você sabe que você vai meio, desvia daqui, e não vai tão linear. Agora, se o que for luz em você for trevas, meu querido, aí, acabou o jogo. Acabou o jogo. Não adianta orar, Deus me dá paz. O que te orienta é trevas, não adianta, só é caminho sem paz. Deus me traz alegria, não adianta. As tuas prioridades são prioridades de sofrimento, não tem jeito. São incoerentes. E é por isso que a lente que deve nos orientar são as lentes do reino de Deus. Colocar Deus como amigo e Senhor, aquele que orienta, orientando toda a vida e considerando o outro como você considera você. Isso pode parecer um perigo, porque eu vou dar muita importância para o outro. Mas não é importância porque eu vou ficar tão preocupado com a opinião do outro. Não é essa a ideia do que Jesus ensina. É que eu não vivo sem o outro. Não existe experiência humana coerente diante de Deus sem a consideração do outro. Desde lá do relato do Gênesis, da criação, não é bom que o homem esteja só, e em todo o ensino de Jesus. Então, meus amados, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo. Basta cada dia o seu mal. Esse negócio de basta cada dia o seu mal como uma fala é linda, mas vai viver. Vai viver esse negócio. Tranquilo. Quais são as suas demandas emergenciais para a segunda? É isso aí. Mas e quarta? Quarta vai chegar. Quem é que consegue isso? É um desafio absurdo. A gente fica preocupado, não, porque daqui a 20 anos, nem sabe se vai estar vivo, esperemos que sim, mas a gente nem sabe, mas a gente está sofrendo. É dificílimo viver isso. E isso daí chega depois de Jesus falar sobre as prioridades, que orientam a vida da gente. Se ela for errada, meu querido, acabou, você vai ficar escravo do medo do futuro permanentemente. E é isso que Jesus ensina para a gente. E, novamente, eu falo para mim, e reitero, falo para mim, e falo para vocês. A espiritualidade é desafiadora. Porque é muito fácil valorizar o tolo na vida. A vida tem muito sofrimento. Sofrimentos inevitáveis e alguns, meu querido, totalmente evitáveis. Sofrer pelo evitável é muito ruim. E o que Jesus nos ensina
é sofrer pelo que é da vida, mas é não sofrer pelo que não precisa ser da vida. É esse descansar nele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê da sua graça. E como Paulo nos orienta lá em Romanos, capítulo 12, que a gente, exaustivamente, a gente reflita sobre a vida da gente. Sobre nossos valores, prioridades. Para que a gente não fique amoldado ao modo de pensar de uma sociedade orientada por valores não cristãos. Que Deus nos ajude. Não é nada fácil. Deus, o Senhor conhece a gente. A gente vive nesse momento histórico, pertencemos a uma classe social, vivemos numa determinada região, convivemos com pessoas que possuem sonhos diversos e são expressos isso em várias fontes, né, em várias frentes, meu Deus. E o Senhor sabe como é difícil para a gente não ser orientado por elas, Pai. A gente gosta de participar, de ser bem visto, bem quisto. Eu peço, Deus, que o Senhor seja a fonte de vida que alimenta a gente, Pai. Na verdade, a gente não sabe nem muito bem como fazer isso, Pai, mas a gente clama a Ti, Deus. Age no nosso coração, Pai. Para que os nossos desejos mais profundos, sinceros, que orientam a vida da gente, sejam luz em nós, Pai, e não trevas. Eu peço que o Senhor mostre para cada um, Pai, o que precisa abandonar e o que precisa alimentar. Gere em nós o arrependimento e muita misericórdia sobre nós, Pai. Ajuda-nos, Deus. Precisamos do Senhor. Abençoe cada um aqui, Pai. E muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua presença em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos conduza sempre nos caminhos dEle.